ore por eles, ore por você, ore. A oração. Vamos falar sobre tefilá, a palavra hebraica para oração. Jeová, ele é santo em grau elevado. A santidade pertence a Jeová. É a frase que aparecia na testa do sumo sacerdote, num anel feito de ouro puro. Kadosh Leyehová, né? A santidade pertence a Jeová. Em hebraico, na testa do sumo sacerdote, essa frase mostrava quão santo Jeová é. Ninguém no universo, nem mesmo Jesus, podia receber esse título de aquele a quem toda a santidade pertence. Porque ele foi testado e, após a sua morte e ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus com poder, por meio da ressurreição dentre os mortos. Até mesmo Jesus, somente depois de todo esse teste, é que veio a ter o direito da imortalidade. Romanos 1, versículo 4 ali mostra que realmente é assim. É nesses termos que Paulo fala. Agora a oração, ela nos achega a esse Deus que, embora ele esteja num poder e numa posição tão elevada, até mesmo o tempo e o espaço em volta de Jeová é diferente do que nós temos noção. O que norteia a gente para ele é diferente. Não há tempo para Jeová, ele é antes do tempo. Judas, versículo 25, fala que Jeová é propantus tus aionas, antes de todo o tempo. A noção de tempo foi colocada nas suas criaturas, começando por seu Filho, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento que Jeová criou o seu Filho Jesus Cristo, começou-se a contar, então, contar o tempo. Então, Jeová é elevadíssimo. Ele é santo em grau absoluto e, embora esteja nessa posição, ele não é insensível às nossas necessidades, nossos desejos, nossas vidas aqui na terra. Pelo contrário, Jeová, a Bíblia diz, perto está Jeová daqueles que têm coração quebrantado e salva os que têm espírito esmagado. Falando sobre a oração, um certo artigo de A Sentinela, né, uma publicação, acredito que nem seja a Sentinela, deixa eu ver aqui melhor. É a página aqui é uma Sentinela, outubro de 2015, é isso mesmo. Aqui fala sobre a oração, como pode ajudar você. Eu quero falar sobre isso, antes eu vou comentar algo que eu estava lendo e as impressões foram das melhores. E eu acho que é bom falar com vocês, e aí vamos abordar o assunto da oração em mais detalhes. Aqui fala que você, quando orar, su derrotam pro seu ok. Então, quando você for orar, aqui fala, Eiselte, entra estotameiansu, entra no teu quarto interior, que cleissas e fecha tentira na porta sua, né, pro seu que sai. E ore toi patris su ao teu pai, toi intoi cryptoi, que está em secreto, kai ho pater su, e o teu pai, o blepon, que está observando. Olha que interessante. Aqui o verbo está no presente, indica uma ação regular da parte do Ser Supremo. Aquele que está observando intoi cryptoi, que está observando em secreto, apodocei sui. Aqui diz que ele te pagará de volta. Aqui a palavra que me chamou a atenção, apodose, que vem de apodidome. Apodidome é um verbo em grego que significa retornar, dar de volta, pagar algo, algo devido. Então, peraí, vamos raciocinar. Como é que você ora a Deus e ele vai, apodose, pagar a você de volta? A versão da Bíblia que nós usamos, ela diz assim, ou recompensará. Pois bem, o que significa isso, gente? Significa que a oração, ela é, na verdade, uma forma de trabalho para Jeová. É uma adoração. Adoração significa trabalho. A palavra adoração no texto hebraico, da Bíblia hebraica, ela está relacionada com avodá, que é trabalho. Então, quando você ora, se curva diante de Jeová, é uma forma de adorar a Jeová, é uma das maneiras de adorar a Jeová.
Então, ele se sente bem, ele gosta quando você o adora. Seja limpando o chão do salão do reino, você está adorando a Jeová. Limpando uma janela, você está adorando a Jeová. Você pegando o microfone volante, levando, você subindo na tribuna, arrumando o microfone, você limpando uma água que caiu no chão no local de adoração, você está adorando a Jeová. Não é só quando você comenta ou faz oração, não. A adoração envolve muitas coisas. Todo tipo de trabalho que for para Jeová é uma adoração. A oração também não deixa de ser um tipo de serviço sagrado. Então, quando você faz isso, aí ele fala na Bíblia, eu vou pagar de volta a ti, apodócei soi. Diapodidomi, que significa pagar, eu pago de volta. Ou recompenso. Então, isso mostra que Jeová considera isso como algo que você está fazendo por ele. E ele é tão generoso, em grau tão elevado, que ele fala, agora eu estou como que em dívida com aquela pessoa. Já pensou? Deus querendo nos pagar algo? Gente, isso é uma demonstração da bondade imerecida de Jeová. Jeová está em uma posição elevada, né? Jeová é santo em grau absoluto. Mesmo assim, ele condescende em olhar para nós. A oração é muito importante. Então faça isso, não deixe de orar pelos seus irmãos. Aqui vem falando nesse artigo muita coisa, né? Diz que nós temos que fazer os nossos pedidos, tornar eles conhecidos a Deus. Quando surgem problemas, desafios na vida, ou até mesmo ansiedade, Jeová, ele está ansioso para poder ajudá-lo. Apesar de ele estar nessa posição e ter um grau de poder e de separação, que é santidade, tão elevados, isso não o torna insensível ao ponto de não olhar para baixo e ver o nosso sofrimento. Então é necessário orar. Então você viu que um irmão está desempregado, ele está numa guerra, meus amigos, porque não é fácil. Veja bem, a pessoa que está desempregada, ela tem o problema da autoestima dela, que cada dia vai sendo corroída mais rápido do que o ferrugem. Aí além da própria imperfeição da pessoa, aí tem outro problema. O mundo em volta dela, as outras pessoas, como vão encarar essa pessoa? Até mesmo os próprios parentes começam a tratar mal. Às vezes é assim. E o inimigo Satanás, o diabo, é outro. Então, em 3 frontes, a pessoa desempregada ela vai ter um problemão. Então, é muito importante orar por aqueles que estão nessa situação, desde que você saiba que eles estão realmente fazendo por onde também, né? Procure ajudar também. Ore e faça algo por essa pessoa. Não adianta você orar e não fazer nada por essas pessoas. Procure fazer algo por elas. Desculpe, aqui tem uns mosquitos. Passam aqui, eu tenho que abatê-los com uma raquete daquelas que mata mosquito. Mosquito não, muriçoca. Voltando ao assunto aqui, a oração. Ela é de grande importância. A Bíblia garante que se recorrermos a Deus em oração, a paz de Deus ela vai guardar a nossa mente. Mas o que me chama a atenção, eu estava vendo nesse artigo essa declaração aqui. Veja que coisa significativa, olha. Vou achar aqui o texto. Tiago 1,5, achei. O texto diz assim: portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente sem censurar, e ela lhe será dada. Então, alguns frequentam a adoração de Jeová há muitos anos, mas às vezes não conseguem ainda fazer o que deve ser feito. Eu mesmo já me vi nessa situação, com muito conhecimento e fiz besteira. Por quê? Faltou sabedoria, então eu comecei a orar a Jeová, pedindo a ele mais sabedoria, porque sabedoria é a prática do conhecimento. E outro texto que me chamou a atenção nesse artigo, é bem significativo também, ele faz uma relação, né, entre a oração, veja aqui, Tiago 4,8, isso mesmo. Diz assim: acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Olha que interessante. Aqui fala de orarmos a Deus
E aí ele vai começar a olhar para nós, porque nós estamos voltando a atenção para ele. Mas aí avisa, para a pessoa se limpar, se purificar. Então, em outras palavras, às vezes o que impede você de conseguir o contato com Jeová é a sujeira. É isso. Que tipo de sujeira? Existem três tipos, né, de impureza: a impureza moral, a impureza física e a espiritual. A impureza moral é o homem, por exemplo, pensar em sexo errado, fora do casamento. Isso é uma impureza. Então ele precisa se limpar disso se quiser ser ouvido por Jeová, lutar contra isso. Aí vai orar agora que Jeová vai ouvi-lo. A impureza física é quando a pessoa não está cuidando da limpeza mesmo. Porque já ouviu falar que uma casa suja onde tem sujeira não tem Deus? Então é necessário estar sempre batalhando para correr e deixar a casa em ordem, né? Infelizmente, onde tem sujeira, Deus não pode estar ali mesmo, não. Ele acaba se afastando, se entristece, né? Aí o Espírito Santo de Jeová, a pessoa fica ali falando, orando, mas é como se estivesse falando com a parede, né? E a questão espiritual é você frequenta a adoração de Jeová e às vezes gosta de ver, ficar debatendo com apóstatas ou até mesmo assistindo programas de apóstatas, programas da religião falsa, né? Pessoas que ensinam mentiras sobre Deus e você não decide de que lado está. Isso é impureza espiritual, ou se não vendo filmes que têm espiritismo, filmes de horror, terror, né? Onde você vai ver ali almas, né, das supostas almas de falecidos, espíritos aparecendo. Então aquilo ali, o Espírito Santo de Jeová não vai ajudá-lo porque você está com impureza espiritual. Percebeu? Então, quando falar chegar-se a Deus, logo em seguida fala, limpe as mãos. Tá certo? Se você tem alguma dúvida, então toma o lado certo. E um lugar que eu aconselho que você deve ir para orar é o Salão do Reino. Porque dentro do Salão do Reino, primeiro, o Espírito Santo de Jeová, ele tá ali passando, sabe? Ele chega, lava, ele vem assim e mergulha todo mundo. A não ser que tenha alguém lá dentro que está praticando pecado e subindo na tribuna. Pelo amor de Deus, você é servo ministerial? É ancião? Você tá vendo pornografia? Então, pelo amor de Deus, vai e confessa aos anciãos da congregação. Pare com isso imediatamente e busque ajuda. Você está prejudicando a todo mundo. O pecado é maior. Então, eu estou falando isso tentando ajudar aqueles que têm esse problema. Talvez não seja somente alguém que está em cargo na congregação, e felizmente nós sabemos que os nossos irmãos da dianteira da obra são muitas e muitas vezes exemplares, né? Do modo geral. Mas é um aviso. Você que é ancião ou servo ministerial e tem um cargo de supervisão na congregação, claro, está no escopo ali da congregação local, pelo amor de Jeová, né? Não se envolva com essas coisas, senão o Espírito de Jeová se afasta. Agora, a congregação, ela está todos demonstrando que oram a Jeová, que tem um amor, o amor genuíno. Então, o Espírito de Jeová, a poderosa força ativa de Jeová, ela opera no meio de nós. É por isso que nós temos o dom da fala. Tem pessoas que dizem, poxa, as testemunhas de Jeová são inteligentes, né? Todas que eu conheço são tão inteligentes. Não. É o Espírito Santo de Jeová que nos habilita, né? É Jeová quem nos capacita. É Jeová por meio da sua organização, o seu Espírito Santo, por meio de Jesus, nosso líder, porque nós não temos um líder humano. Alguém conhece um líder humano? Qual do corpo governante é o nosso líder? Nenhum deles. Alguém conhece um líder aí na sua região? Eu não conheço nenhum. Eu vejo os evangélicos falarem, o líder da minha igreja. Que líder? Não tenhais líderes, né? Jesus falou, não chame ninguém na terra de vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, o celestial, nem sejais chamados líderes, porque um só é o vosso líder, o Cristo. Ao passo que todos vós sois irmãos. Então, irmãos, vamos orar para ter também a paz mental. Surgem problemas, você está com ansiedade, ore. Né? Você precisa de consolo, consolo é o mesmo que apoio, tá bem? Para enfrentar dificuldades, provações, então, ore a Jeová. Ele vai dar apoio. Não tenha dúvida.
Lembra quando o próprio Jesus, em Lucas 22:41, lá diz que ele estava perto das horas que iria ser executado? E aí ele ajoelhou-se e começou a orar. No 22:41 diz isso. No 22:43 diz: Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Jesus foi fortalecido, né? Porque ele estava sob tentação e poderia fraquejar. Nós sabemos disso porque ele foi tentado pelo diabo, diz Mateus 4:1. Mas Deus não pode ser tentado. Jeová, ele é intentável, a santidade pertence a Jeová, somente a ele. Por isso que o anel de sinete dizia isso em hebraico, Kadosh la Yehová, ou li Yehová. A Jeová pertence à santidade. Em Tiago nós vemos que Deus não pode ser tentado, ou provado por coisas más, não é verdade? Agora Jesus precisou dessa ajuda e o que ele fez? Orou. Imagine se ele orou. Imagine então nós, o quanto que nós devemos orar. Ore por seus irmãos, gente. Pelo amor de Deus, não deixe de orar. Você sabe que agora as coisas estão indo numa situação em que o mundo está indo para a parte final dos anos. É a hora de você orar constantemente a Jeová pedindo orientação para tomar a decisão certa. É o que diz o irmão Quabena, do Ghana. Ele disse que fazia isso e ele faz ainda, né? Até Jesus sentiu essa necessidade de pedir ajuda ao seu Pai. Ele passou a noite inteira orando, diz Lucas 6:12. Assim como Jesus, muitos hoje sentem mais confiança ao ver como Deus lhes responde, quando pedem sua ajuda para tomar boas decisões, né? Então, até mesmo a irmã da Filipinas, Regina, disse que depende da ajuda que Jeová me dá por meio da oração. E olha, um homem engana, né? O Quabena, ele falou, perdi meu emprego, que me dava um bom salário. Orava constantemente a Jeová pedindo orientação para tomar a decisão certa. Então, ele fazia isso, ele continuou fazendo isso, então nós temos que fazer isso. A orientação que eu deixo para todos vocês é: orem. Orem todo o tempo, né? As orações, elas são de grande importância. Lembre-se, como eu acabei de mencionar, aqui diz que quando você ora a Jeová, ele vai te pagar de volta. Que coisa linda! Que Deus grandioso que nós temos. Ele vai ouvir a oração e ele vai ver a necessidade, por causa do amor leal dele, de tentar te ajudar de alguma forma. Embora seja grandioso, elevado, e embora sua dignidade seja narrada acima dos céus, o Ser Supremo, bom e justo em grau absoluto, né, ele não é apático. Isso, embora tenha todas essas qualidades maravilhosas, ele não está insensível no seu trono celestial. Jeová está num nível que nós só vamos entender melhor com o tempo, mas mesmo assim nós já sabemos que ele ouve as nossas orações.